galera, beleza? Professor Matheus Gomes, profissional de educação física, profissional de nutrição, trazendo mais uma explicação de uma variação de exercício para vocês. Dessa vez vou estar demonstrando mais uma variação de exercício para as costas, para as dorsais, tá? A variação de exercício que eu vou estar demonstrando para vocês hoje seria a gente estar realizando uma remada na polia média, né, com barra romana. Tá? Então aí no caso uma variação de exercício bem interessante, tá? Como que seria esse exercício? A gente faz a pegada aqui na barra romana, afasta-se um pouco aqui da polia e aí a gente vem aqui, ó, dobrando e esticando o braço ali, fazendo mais uma variação de exercício. Tá? Matheus, qual que é o benefício de estar fazendo aqui, por exemplo, na polia média? Né? Geralmente é muito legal até para você otimizar seu tempo na academia. Por quê? Geralmente, nas academias, pelo menos as que eu frequentei, geralmente tem poucas remadas. Às vezes tem uma, duas, três, dependendo do tamanho da academia, né? E geralmente polia tem várias. 2 polias, 3 polias, 4 polias, né? Vários crossovers, né? Então a gente consegue dar uma improvisada e isso ajuda ali para a gente otimizar o tempo quando a academia está cheia, né? E o benefício desse exercício, além de você fortalecer e hipertrofiar, né, definir mais, ganhar volume nas costas, que é a musculatura alvo, né, a gente também tem uma melhora da postura, né? Porque às vezes a gente tem a postura curvada para frente, peitoral para dentro, peitoral, ombro caído, e a gente fica com essa má postura provocando dores na coluna. Você trabalhando mais o fortalecimento das costas, você alivia essas dores e tem os resultados esperados, beleza? Qual que é a ideia desse vídeo? Eu estou explicando para você como você se posicionar da forma correta, né, para ter melhores resultados, né, em questão de amplitude de movimento, velocidade de movimento e alguns erros que são comuns ao realizar essa variação de exercício. Se você quer aprender um pouco mais sobre esse exercício, acompanhe esse vídeo até o final que eu vou te explicar nos mínimos detalhes para você ter mais resultados e evitar lesões. Então, bora lá para mais um vídeo. Então vamos lá para mais um vídeo, galera. Ó, a primeira coisa que a gente precisa estar fazendo é a gente posicionar o corpo da forma correta. Qual que seria a posição correta, né? O ideal seria a gente pisar com os 2 pés na mesma linha dos seus ombros, né? Então meus pés estão aqui, meus ombros estão aqui, a gente posiciona os 2 pés paralelos, dá para você fazer com um pé do lado do outro, né? Ou tem gente que faz com um pé na frente e o outro atrás. Também poderia estar fazendo assim para quem preferir, né? Mas vou explicar aqui com vocês com os pés paralelos, tá? E aí depois o ideal também seria você flexionar, dobrar um pouquinho o seu joelho para ajudar você a estabilizar bem o seu corpo. Então flexionar como se fosse uma leve agachada, tá? E no caso, mantendo sempre a coluna reta, para ajudar a manter a coluna reta, né, estufar o peitoral para não ficar com aquela postura curvada que eu comentei com vocês no início do vídeo. Então, peitoral estufado. E o olhar de preferência sempre na linha do horizonte para manter toda a sua coluna retinha, desde o pescoço ali da cervical até lombar, beleza? Ó, então essa é a posição do seu corpo. Tá? E no caso, agora alguns pontos que a gente precisa levar em consideração ao realizar a remada aqui na polia, né? No caso, o ideal seria você estar realizando essa pegada nas extremidades aqui da barra romana, a pegada acaba sendo neutra, né? Lembra até a pegada que a gente utiliza no triângulo, mas aqui a gente utiliza essa barra que fica um pouco mais afastada, né? E na hora de remar, até um erro comum que ocorre nesse exercício, é que às vezes a pessoa puxa muito aqui em cima, né? E nesse tipo de barra, o ideal é a gente puxar lá na altura, a barra vem aqui na mesma linha da cicatriz umbilical, ou seja, você não puxa muito lá em cima, e sim na altura do umbigo, né? Porque, no caso, quando você puxa a barra vindo aqui na altura do umbigo, o seu braço forma um ângulo de 90 graus, ou seja, não fica tão puxado, digamos assim, quando a gente puxa aqui em cima. Puxando aqui em cima, a gente força às vezes muito mais o braço do que as costas propriamente dito, né? Então, no caso, você puxando mais embaixo, você forma esse ângulo de 90 graus, né? Porque o braço ele vai atuar como forma auxiliar desse exercício, né? Mas no caso, o que a gente quer enfatizar mais nesse exercício é as costas. E para você conseguir enfatizar mais, o ideal é trazer a barra na altura do umbigo para formar esse ângulo de 90 graus aqui no braço. Beleza? Então esse é o primeiro erro comum de puxar muito alto. Um outro erro muito comum ao realizar esse exercício é a pessoa abrir muito o cotovelo, né? Que o ideal, o recomendado nesse exercício é você tentar fazer o cotovelo raspando na costela. Então você alongou e você vem raspando na costela, ou seja, o cotovelo vem fechado.
e não um cotovelo muito aberto aleatoriamente, tá? Então, raspando na costela aqui o cotovelo, né? E aí, então, no caso, você se concentra em fazer fazer com o cotovelo fechado, né? Não deixar o cotovelo abrir. E um outro ponto também, até já falando com vocês de amplitude de movimento, é na hora que você estica o braço. O ideal quando você for estender o braço, você não esticar por completo para não forçar o seu cotovelo. Às vezes a pessoa fica toda hora, puxa, na hora que volta bate no limite da articulação e puxa de novo. Aí bate no limite da articulação e puxa de novo. O ideal é você nunca bater no limite da articulação para não forçar aqui sua articulação do cotovelo, né? Que a longo prazo toda hora ficar batendo no limite pode acabar te machucando, ainda mais que remada geralmente tem um peso alto. Aí eu estou fazendo um peso demonstrativo só para conseguir falar com vocês aqui, mas a ideia é não bater no limite da articulação. Então você estica o braço quase todo e depois rema. Estica o braço quase todo e depois rema, né? Então aí você puxa, né? Rema no caso seria puxar. E você pode puxar o máximo que você conseguir, até a barra vir aqui ao encontro do seu tronco, né? O cotovelo vai passar ligeiramente o seu cotovelo vai passar um pouco da linha do seu tronco, não tem problema. E esse é até um outro ponto que eu ia comentar com vocês, né? Até onde trazer e o que fazer, né? Porque o início eu comentei com vocês, o braço você estica aqui, você alonga essa questão da sua cintura escapular, né? Você estica jogando o ombro até um pouquinho para frente, mas sem esticar o braço todo. E na hora de você puxar, você puxa a barra toda, que nem eu comentei, até trazer próximo ao tronco, mas você tenta, nas costas, você tenta juntar as escápulas. O que seria escápula, né? São dois ossos que a gente tem nas costas que lembram uma asa, no caso, né? Então, durante o alongamento, você tentar afastar, né, uma escápula da outra. Durante a contração, o ideal é você como se fosse tentar encostar uma na outra. Então você puxar e juntar uma na outra. Que isso também ajuda você a ter mais trabalho muscular, trabalhar o músculo de mais eficiência, digamos assim, né? Então um trabalho muscular mais interessante nas costas. Então você tenta ter essa consciência corporal de você alongar bem e na hora de puxar tentar juntar as escápulas. Isso vai ter uma ativação muscular muito legal, muito interessante, beleza? E um outro ponto também para fechar, de um erro comum também que acaba acontecendo, às vezes a pessoa faz muito movimento durante o exercício de remada. Às vezes a pessoa mexe o tronco, vai para frente, vai para trás, enfim, faz muito movimento com o corpo. E a ideia é seu corpo manter estabilizado. E só o seu braço vai fazer a movimentação aqui da remada, tá? Então o seu corpo propriamente dito, ele não mexe, só o seu braço queria mexer, fazer a movimentação, perfeito? Então essa observação também é bem importante. Então, esses são todos os pontos que a gente precisa estar levando em consideração, né? Então, falei com vocês posicionamento do corpo, falei com vocês sobre a amplitude de movimento e erros comuns, e também que eu vou comentar com vocês da velocidade de movimento. E às vezes a pessoa faz muito corrido ou às vezes muito devagar. E geralmente o recomendado na maioria das vezes é a gente fazer de 2 a 3 segundos na hora que puxa e de 3 a 4 segundos na hora que você alonga, né? Então você puxa um pouco mais rápido, entre aspas, né? E volta de forma bem controlada, que às vezes a pessoa puxa com muita dificuldade, despenca com peso, puxa com muita dificuldade, despenca com peso, que o ideal é você sempre estar sob controle do peso que você está levantando, não deixar o peso tomar posse do movimento, né, do peso te jogar para frente, enfim, então você controla o peso, beleza? Ó, então esses são todos os pontos que vale a pena você levar em consideração ao realizar essa variação de exercício. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Se curtiu, deixa aquele like, se inscreva no canal para acompanhar todos os vídeos que venho gravando para vocês quase que diariamente. E professor Matheus Gomes te aguarda para um próximo vídeo. Fui!